essa casa era alugada de um morador aqui da periferia de Brasília, pobre. Quer dizer, a história não, não junta de jeito nenhum, de jeito nenhum. O Ciro Gomes, lá no debate, falou para o Bolsonaro, não sei se você se lembra, disse assim: Bolsonaro, você corrompeu as suas mulheres e os seus filhos. O Bolsonaro ficou meio sem pai nem mãe. Mas é isso, tá, todos eles ali com a mesma prática. Esse menino novo que entrou, o Renan, o Jair Renan, também tem um outro caso com ele, de um sócio dele que tinha um carro elétrico que recebeu de graça. O carro, ele e o sócio usavam, recebeu o carro de graça. Foi um presente de um sujeito que eles levaram ao Palácio do Planalto para ter. Para a empresa ter facilidades no governo. Quer dizer, está tudo podre, tudo sujo, tudo sujo. E tudo isso, agora na campanha, volto a dizer, vai dificultar muito que o Bolsonaro mantenha aquela estratégia que ele estava querendo e que usou até o último debate, que é vou marcar a corrupção no Lula. E houve o Petrolão, houve o Mensalão, houve essas coisas, mas cada vez que ele falar dessas coisas, vai dizer: e agora? E você? E essas coisas? E a sua família? E as suas mulheres? E seus filhos? Isso não vai ter como fugir disso. Para ele, ficou uma situação muito difícil. Ô, Marilis, Thales, como é que fica essa ah, história? Pode falar, Marilis, vai. não, primeiro que essa história bem lembrada do que o Thales lembrou sobre o Jair Renan é o outro escândalo dessa semana, né? Que a Polícia Federal acabou apontando que a ABIN atrapalhou as investigações ali sobre esse lobby que o Jair Renan estava tentando fazer ali, por isso recebeu esse carro. Você vê os valores, né, que o Bolsonaro cria os filhos são valores errados. Agora, eu tenho muitas dúvidas, Thales, se essa reportagem com essas revelações aí dos imóveis vai surtir algum efeito. A gente tem uma parcela da população que apoia Bolsonaro, inclusive uma população que tem escolaridade, que tem, enfim, acima de tantos salários mínimos, que é uma população que às vezes não encara isso como corrupção, porque também o faz, porque também sonega impostos de alguma forma, porque também coloca o imóvel que tem num valor menor. Então, assim, para essas pessoas, corrupção é quando você fala na casa de bilhões, quando você fala de empresas públicas, essas pequenas não, essas corrupções pessoais, particulares que as pessoas fazem ali, muita gente faz a mesma coisa e acha que é um mal menor, acha que é um mal que não está interferindo nas contas do Estado, nas contas públicas, mas é um absurdo que aconteça isso. Eu tenho muitas dúvidas que essa reportagem vá mexer alguma coisa na intenção de voto do Marilis, Bolsonaro. eu acho o seguinte: primeiro, ela rouba um discurso do Bolsonaro, ela impede ele de vir Verdade. com essa estratégia de. E segunda coisa que eu acho, se você notar pelas pesquisas, a maior dificuldade do Lula são entre quem ganha mais, classe média alta para cima, e não entre quem ganha menos. Esse tipo de visão talvez seja um preconceito meu, mas esse tipo de visão de sonegador, quem tem é quem ganha mais. Quem ganha É menos isso, mas é o que eu estava não tem o que falando. sonegar. Mas esse é quem é o eleitor que pesa, é quem ganha menos. Mas, Então, o eleitor que ganha menos, esse sujeito, ele é extremamente ético, extremamente ético. Esse sujeito não sonega, até porque não tem o que sonegar. E acha um mas escândalo ver essas pessoas ganhando desse jeito. Diga. Thales, é que, na verdade, é muito curioso isso, né? Porque também conversando com as pessoas,
nesse caso de corrupção, que é o ponto fraco também do Lula e do PT, né? Tanto é que o Bolsonaro quis dar aquela lacrada, como se diz no debate, e eles ainda seguem faturando nas redes sociais. Quando ele fala assim, você quer voltar no poder o quê? Para roubar? Eles ficam colando esse discurso. Então, o que alguns dizem, e já teve pesquisa que mostrou isso, que os dois são corruptos. Então, assim, nesse ponto, o eleitor já fala assim, olha, é tudo corrupto mesmo. Mas não dá mais para o Bolsonaro vir com essa estratégia na campanha. A estratégia dele era ficar falando de Petrolão e Mensalão. Não vai poder mais falar, porque cada vez que falar, ele vai acender o assunto contra ele. Mas não falaram Então, no debate, né? Mas no debate não exploraram. Ele jogou essa, o Lula não respondeu, ninguém falou de rachadinha, ninguém falou sobre isso, a matéria foi né? depois do debate. A matéria foi depois do debate. Não, mas da rachadinha, né, Thales? Ah, das rachadinhas, sim. Mas da rachadinha quem falou das foi rachadinhas, o Ciro. das denúncias do MEC, na denúncia Ciro. do Ministério do Meio Ambiente. Tem inúmeros Mas casos, né? Isso falou-se, mas não tem esse caso. Esse caso é um caso extremamente forte. Extremamente forte. Ele vai marcar a campanha. Ouça o que eu digo, o Bolsonaro não vai tentar, vai diminuir a acusação sobre corrupção dos outros por causa da corrupção dele, da família dele. Esse caso está tirando o Bolsonaro do sério, ele está saindo das entrevistas, está nervoso com isso.